Boa tarde. Começa agora o Conexões dessa quinta-feira, dia 29 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre a maneira como as apostas virtuais podem afetar os adolescentes. E também sobre a importância de aprender diferentes idiomas. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia e me descrevo como uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, que hoje estão amarrados, e tenho olhos também escuros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa. Ele é o intérprete de Libras aqui no estúdio. O professor Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé. Atrás está o cenário do Conexões, em tons de vermelho, cinza e azul claro. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome e a logo do programa e depois são inseridos os entrevistados e as matérias do Conexões. E o nosso primeiro tema de hoje são as eleições 2024. Você sabe o que faz um prefeito nos bastidores? E o trabalho dos vereadores? Você conhece bem? Esses são cargos que têm impacto direto na saúde, no transporte e na coleta de lixo da nossa cidade. Por isso, na hora de escolher um candidato, é importante saber se ele está preparado para assumir as atividades. O prefeito é o chefe do executivo da cidade e tem o dever de cuidar da população, em parceria com o Executivo Estadual e Federal. Também é dever dele zelar pelo meio ambiente, pelo saneamento básico, pela educação, além de administrar as verbas de impostos, como IPTU, por exemplo. Todas as decisões devem ser justificadas para os vereadores, que compõem o poder legislativo municipal. Eles devem fiscalizar o uso dos recursos públicos junto ao Ministério Público, além de desenvolver e aprovar leis municipais sobre a qualidade do solo, o funcionamento do comércio, regras para construção civil, transporte escolar, e outros assuntos importantes para o município. Bom, e agora falando sobre o cenário nacional, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou Elon Musk, empresário dono da rede social X, o antigo Twitter. A medida obriga o empresário a indicar um representante legal no Brasil até hoje. Se a decisão não for cumprida, a rede social deve ser suspensa no país. Isso porque a plataforma não tem respeitado as decisões judiciais sobre o bloqueio de perfis. O caso que motivou essa intimação envolve Marcos Duval, que é senador pelo Espírito Santo. Ele tem sido investigado sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. O parlamentar teve as contas bancárias bloqueadas até o valor de R$5 milhões. E uma boa notícia, a população brasileira em extrema pobreza caiu 40% no ano passado, segundo uma pesquisa divulgada na última terça-feira pelo Observatório Brasileiro das Desigualdades. O destaque foi para a parcela de mulheres negras nessa situação, que teve uma queda de pouco mais de 45% entre 2022 e 2023. Para fazer a pesquisa, o observatório considerou pessoas em extrema pobreza, aquelas com renda mensal domiciliar por pessoa menor ou igual a R$ 105 em 2022 e menor ou igual a R$ 109 em 2023. Em relação às regiões do país, a que mais teve queda no índice de pobreza extrema foi o Nordeste. E os dados consideraram informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, do IBGE. Para finalizar as nossas primeiras informações do dia, a partir do ano que vem, mulheres que queiram fazer parte do Exército Brasileiro podem se alistar
assim que completarem 18 anos. As voluntárias devem se apresentar sempre entre janeiro e junho do ano em que elas completam 18 anos. Quem for aprovada vai passar por um processo de avaliação e depois um curso sobre as funções gerais básicas do serviço militar. Assim como os homens, as mulheres devem aguardar na reserva não remunerada até serem desligadas das Forças Armadas. E agora a gente fala sobre um assunto muito importante, as apostas online, os jogos de azar pela internet. Eles tomaram um novo espaço na sociedade e têm deixado pais, mães e responsáveis preocupados com crianças e adolescentes. De acordo com uma pesquisa do Instituto Qualibest, feita no ano passado, 76% das pessoas que usam internet no Brasil já realizaram algum tipo de jogo ou aposta. Mas para a gente falar sobre essa situação e como os jogos podem afetar a saúde psicológica dos adolescentes e das crianças, a gente conversa agora com a Daniela Alves, que é psicóloga e vai explicar para a gente um pouquinho melhor dessa condição. Ela aparece aqui na nossa tela de forma remota. Olá, Daniela, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão importante. Boa tarde, Camila, boa tarde, Diego, e boa tarde ao público que nos assiste. Bom, para a gente começar, Daniela, vou te pedir para fazer uma descrição física para a gente dar mais acessibilidade para o nosso público cego e de baixa visão. Perfeito. Eu me chamo Daniela, eu sou uma mulher cis, de pele clara, cabelos castanhos escuros. Eu estou sentada e meus cabelos são ondulados e são um pouco abaixo do ombro e minhas sobrancelhas são pretas. Tá certo, Daniela, muito obrigada. Bom, para a gente começar, esses jogos, essas apostas online, têm afetado cada vez mais pessoas na nossa sociedade e elas podem afetar também crianças e adolescentes, A gente sabe que hoje em dia já tem algumas plataformas fazendo até publicidade, de apostas e jogos para crianças. Como é que isso pode ser danoso para o crescimento e para o desenvolvimento de pessoas nessa faixa etária? Bom, os jogos de azar, o próprio nome já diz de azar, quando ele se une à tecnologia, ele se torna duas dependências, duas forças que nos fazem perder o controle, que é a internet e... Então, os jovens, principalmente os jovens, os adolescentes, quando nós estamos na adolescência, nós buscamos se desvencilhar das instituições primárias que nos constituíram e nós queremos fazer parte de grupos que vão nos dar um pouco mais de poder, que vão nos dar e construir a nossa própria identidade. E os jogos de azar, eles acabam se aproximando disso, Eles sabem sobre essa informação. Então, eles pegam públicos, eles pegam influenciadores que vão fazer essa propaganda para conquistar esses jovens e essas crianças nesses jogos, E quais são, então, os prejuízos disso para a saúde mental? Nós podemos citar diversos. Hoje já tem diversos aconselhamentos, inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria, do tempo de tela, porque os prejuízos são extremamente danosos. Então, nós podemos citar os responsivos que acontecem na nossa mente e no nosso corpo. Nós temos a mania de esquecer que o cérebro faz parte do nosso corpo, A gente acaba não considerando que o nosso cérebro emana, essas mensagens que o nosso cérebro emana. Os jogos de azar, emparelhado com e acaba sendo uma enxurrada de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo prazer, pela recompensa, pela motivação. Então, com isso, quando a gente não está exposto a esse neurotransmissor, a gente pode ter irritabilidade fora do jogo ou pela frustração, ansiedade, pela obsessão de ficar conferindo o tempo todo as informações, está perdendo a oportunidade, prejuízos na fala. Nós podemos ter também prejuízos na socialização na vida real, A nossa percepção de tempo e espaço também é alterada, e isso nos causa ansiedade.
A partir de 2010, cresce constantemente o número de pessoas com algum tipo de transtorno mental. Todos esses efeitos que eu citei podem levar a transtornos de falta de controle dos impulsos, transtornos depressivos e também transtornos ansiosos. E Daniela? Crianças e nossos adolescentes estão em perigo. De acordo com o relatório digital global de 2024, nós passamos 9 horas e 13 minutos conectados. E a maioria dessas pessoas são jovens e crianças. Então, a gente precisa ter alguns manejos, como pais, que esses prejuízos sejam ainda maiores. Para a gente finalizar, como fazer para controlar essa situação quando você tem uma criança e um adolescente? É bom fiscalizar o que essa criança tem acesso, para evitar que ela entre nesse tipo de jogo de aposta? Então, eu acredito que nós não vamos retardar o avanço tecnológico. Hoje nós estamos percebendo essa discussão da aprovação ou negação dos jogos de azar, né? Então, como pais, nós precisamos tomar algumas medidas, como adultos também, que não são pais e que precisam se responsabilizar a ação das crianças que vão ser o futuro da nossa sociedade, né? Nós adultos estamos trabalhando cada vez mais, não só no mundo físico, como estamos conectados o tempo todo. Então, nós nos tornamos também mais cansados. Pais já são cansados naturalmente. Imagina, nós nos tornamos cada vez mais. A gente tem medo do tédio dos nossos filhos, né? Nós queremos o tempo todo amparar esse tédio. Então, nós entregamos uma tela. E eu sei que é mais fácil realmente entregar uma tela na mão de uma criança, de um adolescente, porque ele vai ficar ali o tempo todo. Nosso cérebro adora uma coisa iluminada, ama algo que é muito... Então, eu indico para esses pais, já tem pesquisas que nos mostram que proibir não é o melhor método, porque proibição gera curiosidade. Então, como que nós podemos nos aproximar? Por meio da participação e por meio da conscientização. Daniela, vou ter que te interromper, porque nosso tempo está acabando. Está nos ouvindo? A gente teve um pouquinho de problema de internet, infelizmente, mas deu para entender as suas orientações, as suas explicações. Muito obrigada. A gente conversou com a Daniela Alves, que é psicóloga. Obrigada pela sua presença. Espero que a gente possa falar sobre outros temas e orientar pais, mães e responsáveis. Obrigada pela participação. A gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco tem dicas de eventos culturais e também uma matéria falando da importância de aprender novos idiomas. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões e com uma notícia importante aqui para a cidade de Goiânia. O BRT, Serviço de Pista Exclusiva para Ônibus do Transporte Coletivo, começa a funcionar no próximo sábado, dia 31 de agosto. Isso depois de 9 anos em obras. Bom, e a ideia é que mais de 250 mil pessoas economizem tempo no trânsito usando o BRT. O preço da passagem será o mesmo cobrado pelo uso dos ônibus comuns, R$ 4,30. A Prefeitura de Goiânia promete acesso à internet via Wi-Fi, infraestrutura com portas automáticas e também câmeras de segurança nas estações. O BRT conecta o terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, ao terminal Recanto do Bosque, em Goiânia. A gente vai acompanhar como é que vai funcionar o BRT depois de 9 anos de espera por esse novo meio de transporte. E o Goiás Social abriu inscrições para novas turmas do programa Cidadão Tech, que é destinado a pessoas com mais de 60 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é promover a inclusão digital e oferecer capacitação básica para o uso seguro da internet, de aplicativos de celular e computadores. Todos os cursos são gratuitos e eles serão oferecidos nas cidades de Catalão, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Senador Canedo.
As inscrições para as novas turmas estão abertas e podem ser feitas até amanhã, dia 30 de agosto, em qualquer unidade dos Centros de Referências de Assistência Social, os CRAS, das cidades que eu citei. Ou então, de um jeito mais fácil, se você já é adepto à internet, é pelo site. Ele já está aparecendo aqui na tela, viu? goias.gov.br, goias.gov.br. E o aprendizado de línguas estrangeiras ajuda a abrir portas para o desenvolvimento, seja pessoal, cultural ou profissional. E agora você confere uma matéria especial sobre esse tema, produzida pela estudante intercambista Abelvic Gangan, que faz parte do projeto Intercomunicação. O domínio de diferentes idiomas facilita as trocas entre indivíduos de países diferentes e pode ajudar na ascensão profissional e social. Por isso, o número de brasileiros que buscam centros de idiomas aumenta a cada dia. Segundo o levantamento feito pelo Student Travel Bureau, STB, a procura de brasileiros interessados em aprender novos idiomas cresceu 36% no início de 2023. Entre os que começam essa aventura estão aqueles motivados pela empregabilidade ou a conquista da dupla cidadania em um país com uma língua diferente. Com relação à questão da aprendizagem de uma língua estrangeira, eu acredito que seja não só um ganho em termos cognitivos, porque nós sabemos que há pesquisas científicas que mostram que as pessoas que têm conhecimento de várias línguas têm até menos propensão ao Alzheimer, né, e a doenças, né, outras, mas também o conhecimento de uma língua estrangeira, ela empodera o falante, né, seja de qualquer língua, e abre portas. E essas portas foram abertas para o Allen de Lima Pires, engenheiro agrônomo brasileiro que atua em uma empresa israelense. Ex-aluno da UFG, ele teve contato com a língua espanhola durante os 6 meses de intercâmbio na Bolívia. A língua espanhola me possibilitou, né, diversas oportunidades no ramo profissional. Hoje eu trabalho em uma multinacional israelense e eu tenho contato com o pessoal que fala língua espanhola do Paraguai, Argentina, México, Equador, Peru, Chile, e isso abre oportunidades, né, para a gente conversar com esses pessoais de outros locais, trocar experiências e entender o ponto de vista deles de diferentes culturas, de diferentes aspectos. Então, isso me auxiliou muito, né, na vida profissional e me deu oportunidade para chegar onde eu estou hoje. Assim como o Allen, a veterinária e doutoranda Sara Chagas confirma que a capacitação em línguas estrangeiras amplia os conhecimentos e alavanca a carreira profissional e também expande o círculo de amizade. Saber novos idiomas eu considero como uma mudança de chave mesmo na minha carreira, porque a partir do momento que eu comecei a falar esses outros idiomas, eu consegui me conectar, falar com pessoas que antes eu não tinha acesso. E pensando, né, na academia que o idioma universal é o inglês principalmente, eu conseguir falar com pessoas que antes eu só conhecia de longe, eu sabia quem era, mas tendo o domínio do idioma, eu realmente ampliei muito o meu círculo de relacionamentos. Outra grande mudança que eu percebi quando eu tive o domínio desses idiomas foi o surgimento de alguns convites para ir em eventos internacionais. Então, inclusive, nós estávamos agora na Alemanha, apesar de não falar alemão, o idioma do congresso, que é um congresso internacional, era o inglês, e com isso eu consegui, né, expor meus conhecimentos, eu consegui conhecer novas pessoas e todo mundo, né, daquele lugar, mesmo de diversos países, tinham em comum o idioma inglês. Então, isso de fato foi um grande
Bom, para finalizar, algumas dicas culturais. Hoje o Museu das Favelas abre a exposição Favela é Giro, aqui em Goiânia. Foram selecionadas 20 obras que celebram a favela brasileira e mostram as belezas e os desafios desses lugares, para desfazer estereótipos. A exposição é de graça e fica em cartaz até outubro. A abertura do evento será às 6h30 da noite, no Centro Cultural Octo Marques, que fica lá no centro. Para mais informações, é só acessar o site museudasfavelas.org.br, museudasfavelas.org.br. E amanhã a Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia, vai lançar o documentário Na Trilha da Vida, que conta a história do maratonista goiano Francisco Lima, de 91 anos. O filme tem acessibilidade, com interpretação para Libras e audiodescrição. São 2 sessões, uma às 6h30 da noite e outra às 7h30 da noite, na Sala João Bênio. A entrada é gratuita e a organização pede a doação de 1 litro de leite para quem comparecer, à mostra, para que depois esses leites sejam entregues à Organização das Voluntárias de Goiás. O projeto do documentário Na Trilha da Vida prevê a realização de 7 sessões gratuitas para a população e instituições responsáveis por cuidar de pessoas em vulnerabilidade. Para finalizar, o espetáculo O Livro Era Uma Vez promete encantar crianças, adultos e jovens no próximo domingo, na 7ª edição do Domingo Tem Teatro. São 2 sessões no Teatro Carlos Moreira, no centro, na Rua 8. Uma às 9h30 da manhã e outra às 10h30. Antes disso, a partir das 9h, o público pode aproveitar diversas atrações gratuitas, como pintura no rosto, brincadeiras e distribuição de algodão doce. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para garantir o seu lugar, é necessário reservar os ingressos antecipadamente por esse WhatsApp que aparece na tela, 629-9411-2195. Bom, no dia do evento é necessário levar 1 quilo de alimento não perecível, viu? E com essas dicas, eu finalizo o programa de hoje, desejando a você uma ótima tarde, te convidando a estar aqui com a gente amanhã, sexta-feira. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, tchau. Até mais.